Eu já tive muitas opiniões bem ruins sobre orar em línguas, eu tinha muito preconceito, eu não entendia, eu não sabia o que era, eu não sabia pra que servia. É por isso que nesse vídeo eu quero de uma forma rápida te ajudar a entender a importância de orar em línguas. Eu vou te falar como eu comecei a orar em línguas também, tá bom? Eu cresci numa igreja muito tradicional, onde a gente não orava em línguas de jeito nenhum. E a gente tinha essa mentalidade de que o Espírito Santo não se manifestava dessa forma. Enfim, eu não entendia nada, e como eu não conhecia o Espírito Santo, eu não entendia o que era orar em línguas, ficava assim com preconceito, e eu ficava pensando que aquelas pessoas estavam fingindo, eu achava que era um bando de gente louca, tudo coisa da cabeça dela. Já me arrependi desse pecado, já pedi perdão, mas é porque eu não entendia, ninguém nunca tinha me explicado a verdade sobre oração em línguas. Até que um dia, em 2018, eu já tava morando em São Paulo, e eu comprei esse livro aqui, do pastor Luciano Subirá, e assim, eu comecei a ler esse livro, e mudou completamente a minha mente, mudou a minha vida. Eu apliquei e teve efeito. No livro, o pastor explica que o Espírito Santo, ele ora através da gente. E é normal você não entender. Muitas pessoas têm preconceito de orar em línguas porque você abre a boca e começa a falar um monte de palavras que você não entende. É porque não é você quem está orando. Quem está orando é o Espírito Santo que está dentro de você. Você abre a boca e permite que ele fale. Você permite que ele ore e interceda com gemidos inexprimíveis e que o Espírito ore. Por isso que orar no Espírito é oração em línguas, é o Espírito Santo orando. E no começo é normal você ficar repetindo a mesma coisa. Mas à medida que você vai orando em línguas e você vai falando, vai entre você e o Espírito Santo, você vai falando, vai orando em línguas, ele vai falando, vai aumentando a sua linguagem de línguas. Você vai falando cada vez mais coisas diferentes. Quando você ora e tem alguém para interpretar, ou você está interpretando no dom de interpretação daquela língua, isso se equivale a uma profecia. Porque quando a gente está orando em línguas, é Deus falando, não é? É o Espírito Santo falando. E quando tem alguém interpretando aquilo, é alguém entregando uma profecia, uma palavra de Deus falada por meio das línguas. Então a segunda forma é essa, e a terceira forma que ele conta a história no livro é a oração de línguas, quando você está orando em línguas, mas na verdade você está falando outros idiomas. Ele conta algumas histórias, alguns casos, e você tá orando em línguas, mas a pessoa tá entendendo no idioma local dela. E o que mais ficou marcado pra mim é que orar em línguas é uma arma de guerra, é uma forma de você fortalecer o seu espírito, como Paulo fala, que quem ora em línguas fortalece o homem interior. Orar em línguas é uma forma de você entrar mais fundo em Deus e acessar o poder dele. Então, quando você vai orando em línguas, você vai entrando fundo, sabe? É uma forma de você acessar o poder de Deus e liberar o poder dele sobre a sua vida. E orar em línguas também é pra todos os cristãos, pra todo mundo. Sim, eu já tive vários pensamentos errados sobre orar em línguas porque eu não conhecia. Só que a verdade é que é pra todos os cristãos. Por quê? Porque quem ora em línguas não é a gente, é o Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo que tá dentro da gente, quando a gente entrega a vida pra Jesus, a gente recebe o Espírito Santo pra vir morar na gente. Então, é o Espírito Santo que ora em línguas, não sou eu. Eu não orava em línguas, como eu falei. Eu li o livro do pastor Luciano e eu tava passando por um período muito grande de perseguição, sabe, de dificuldade. E ele falava que quando a gente orava em línguas, a gente fortalece o nosso homem interior, a gente fortalece o nosso espírito, a gente fica mais forte no meio das guerras, que é uma grande arma de guerra pra gente vencer as dificuldades. Aí eu pensei assim, Deus, se é pra todo cristão, e eu tô passando numa luta horrível, Deus, socorro, Senhor, eu vou morrer, eu preciso orar em línguas pra eu conseguir vencer essa batalha. Aí eu pedi pra Deus e eu fiz um propósito. O pastor, ele conta de pessoas que fizeram jejum, propósito, pediram, oraram, começaram a orar no seu quarto. Aí o que eu fiz? Eu fiz um propósito, assim, pode parecer meio bobo, mas na época, lá em 2019, pra mim, fez sentido. Eu falei assim, Deus, era dia 18 de janeiro de 2019, eu falei, Deus, se eu orar em línguas em 30 dias, até dia 18 de fevereiro, eu vou doar, eu não lembro exatamente, eu não sei se era 30 roupas que eu amo, sabe? Eu não lembro quantas. Mas eu me lembro que eu tinha feito esse propósito, assim, com o Espírito Santo. E eu tinha aquela expectativa, sabe? Deus, eu quero orar em línguas, eu quero orar em línguas. No último dia, na última noite, no dia 18 de fevereiro, eu tava sentada, assim, no chão do meu quarto orando antes de eu dormir. E eu tava sentada, conversando com Deus, igual eu tô falando aqui em português com você. E de repente eu tava olhando, assim, pro nada e comecei a falar em línguas. Do nada, sozinha no meu quarto. E eu comecei a orar em línguas e eu não tava entendendo, eu não entendi nada. Mas eu lembrei que o pastor explicou no livro de que quando a gente começa a orar em línguas, a gente não entende, mas tem uma guerra entre a nossa mente e o nosso espírito, sabe? De, eu vou parar de falar ou eu continuo falando. Então, como eu já estava instruída pelo livro, eu continuei. E aí eu continuei orando em línguas e continuei falando. E eu peguei pra mim o que ele ensinou. Que quanto mais a gente ora, mais a gente se aprofunda em Deus, mais a gente acessa o poder de Deus, mais nossa vida é transformada. Então, desde então, eu nunca parei. E continuei a buscar e desenvolver.
Então, assim, na época da pandemia eu ficava de máscara, aí eu ficava orando em línguas usando a máscara. Então, todo lugar você fica orando em línguas, sabe? Quando você tá no trabalho, porque quando você ora em línguas, como é o Espírito Santo que ora, a sua mente fica livre pra você concentrar nas coisas. Então você pode limpar a casa orando em línguas. Esses dias a minha amiga tava rindo de mim, que eu tava me arrumando pra ir pra igreja, me maquiando, cantando em línguas, orando em línguas, e ela, tipo, o que você tá fazendo? Mas é porque vira um hábito. E é um ótimo hábito, porque realmente fortalece muito a gente acessa o poder de Deus. E eu acredito, assim, que orar em línguas me ajudou a desenvolver outros dons. Eu tinha pedido pra Deus várias vezes que eu queria interpretar, e depois que eu fiz o jejum de 2 dias, eu tava sentada no meu sofá, assim, orando, aí eu tava orando em línguas com Deus, aí de repente eu comecei a entender algumas coisas, mas assim, o que mais me deixou surpresa foi que eu pensava as coisas em português e saía em línguas. Aí eu fiquei conversando com Deus em línguas, assim, foi algo que eu nunca tinha visto na minha vida, sabe? Quando você pensa no idioma e fala outro, assim. Aí também eu já tive, isso aconteceu no Greenhouse, eu já tive um episódio, alguns, na verdade, de que a gente tava orando, todo mundo, aí eu tinha que orar em línguas, eu fiquei orando, e depois eu não conseguia voltar pro português. Eu só conseguia falar em línguas e eu ficava meio assim, meu Deus, e agora? Eu não consigo mais falar português. Eu respirei fundo e voltei a falar português, mas o Espírito Santo me falou que a minha boca, né, é pra ser controlada por ele. Então, assim, foi um dos episódios também que me deixou meio surpresa, porque eu não sabia que essas coisas aconteciam. Gente, eu não acreditava em orar em línguas, então a minha surpresa quando eu comecei a só orar em línguas e não falar mais português, eu fiquei muito chocada, muito chocada. Então, eu acredito que é pra todo cristão, é um direito de todo cristão, é algo que tá disponível pra todos os cristãos, mas você tem que pedir, sabe? Buscar. Deus, ele não tá te negando bem algum. E é algo que traz muitos benefícios, é uma disciplina, assim, muito, muito, muito boa. E pede pro Espírito Santo. Eu recomendo muito que você leia o livro que eu falei do pastor Luciano, porque você vai entender o que você tá fazendo, você vai entender os benefícios de orar em línguas. Então eu super indico, e foi assim que eu comecei a orar em línguas. E eu te recomendo a pedir pra Deus, e faz um propósito, faz um jejum, e se compromete, pede pro Senhor, porque você vai receber. Não é que Deus não quer te dar, é porque no mundo espiritual tem uma guerra, né, entre potestades e principados, para as bênçãos não chegarem até nós. Deus, ele já deu, só que a gente tinha que continuar igual Daniel, sabe? Ele pediu no primeiro dia e tinha uma guerra para a resposta chegar até ele. Que esse vídeo tenha te ajudado e aberto seus olhos sobre orar em línguas também. Se inscreve no canal. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu gostei. Manda esse vídeo para quem você conhece, que tem dúvidas sobre orar em línguas, que não acredita ou que ainda não ora. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!